E eu tenho um sentimento de tipo, caralho, queria eu, quando eu tava com, sei lá, com 27 anos, quando eu tava mais novo, quando a gente começou, ter esse ambiente, entendeu? Eu teria me divertido muito mais e tal. Mas eu acho que assim, cada um viveu a sua época, e a minha época foi uma época diferente, muito mais hardcore, e ver uma molecada toda. Eu tava agora lá com o menino do partido e ele tava me mostrando o vídeo que ele tá fazendo dos coletores. Ele tava me mostrando pra pedir dica pra mim. Pô, sem áudio, sem nada, eu já tava me emocionando com o vídeo. Que eu, pô, que do caralho ver esse moleque mó novo aqui, tá abrindo um partido. Tá? Eu sei qual é que vai passar já. Eu já sei, já sei. Aperta o botão. Atualizar essa câmera? Tá. Está no ar. MB News. Vamos ver. Nossa, que gravata é essa? Deixa um pouco, deixa eu ver. Muito bom, velho. Tio, amigos da Rede Globo! Ó, olha só como a parada é. Começou todo mundo de terno, com esse microfoninho de game microfone aqui, de Sandy e caneta Júnior, Bic cara. sem tampa e sem carga. Vai ver, velho. Eu tô evoluindo. Tamo evoluindo. Eu tô me sentindo muito Galvão Bueno, tipo assim. Boa noite a todos, estamos ao vivo em mais um MBL News, o melhor programa de análises políticas do Brasil. Hoje com ele, o fundador, o grande predecessor de todo esse programa que tá, sei lá quanto tempo no ar, desde 2016? Desde 2016. Ou 17. 17 com certeza. 8 anos no ar. Até em 2016 acho que começou. 7 a 8 anos no ar. Então, estamos aqui com ele, o nosso glorioso Salsicha. Boa noite, Salsicha. Boa noite, Junito. Uma honra estar aqui. O começo até que me deu um sentimentozinho assim no coração. É estranho ver essas coisas e uma honra estar aqui com vocês, com o Merreiro também. Maravilha. Grande Merreiro, boa noite, já foi apresentado aí. E vocês não sabem a dificuldade que foi trazer o Alexandre pra essa live. Meu Deus do céu. Faz um tempo já, porque eu queria muito que o Renan Santos saísse candidato a presidente. E ficavam falando, não, mas o MBL... Não, mas a gente tem dois Renan Santos. Dois Santos. A gente tem o Renan e a gente tem o Alexandre. É só a gente conseguir trazer o Alexandre de volta, mas a gente não vou conseguir. Mas tem um problema, assim, o Renan... Eu sou vagabundo, né, mano? E se ficar na minha mão, fudeu. Entendeu? Então, assim, eu acho que vocês têm um problema. Ou vocês deixam o Renan presidente do movimento, ou se for lançar ele, ganha. Porque o que vai acontecer no bom que ganhe, e se ficar na minha mão, puta. Então, assim, por isso até que eu não vi muito aqui, né? Mas o Junito, ele insistiu muito na minha vinda. Eu falei pra ele, cara, eu topo por você, porque eu gosto muito do Junito. Embora ele constantemente nos abandone aqui, embora ele não mereça, crie tensões de 6 em 6 meses, sim, de idas e vindas. Eu falei, eu gosto do Júnior. Mas, Júnior, não me chame pra vir falar de INSS, irmão. Tipo, eu não vou vir falar que... O meu gás de indignação política já foi há muito tempo. Então, assim, me chame pra falar coisa legal e parece que hoje é o dia. Hoje é o dia. Inclusive, Guilherme, pode colocar o link ali. Parece que o INSS teve uma... Mas eu sei ficar indignado também. Se precisar dar uns berros aqui, eu dou. Então vamos lá. É o seguinte, antes de tudo, rapidinho, só vai passar por esse assunto que nós temos que falar, porque acabou de sair o sigilo, né, do relatório do ABIN. E sim, nós fomos grampeados pelo governo Bolsonaro. Inclusive, estamos aqui com uma vítima. Merreiro, eu dei uma olhada no relatório, o seu nome tava lá. Eu vi que você tava lá, mano. Eu acho que eu posso colocar também na minha bio que eu sou detrator oficial do governo agora, né? Do governo Bolsonaro, no caso. Né? Cara, no mínimo, você tem Wikipedia já? Não. Faça e adicione isso. Mas eu fiquei tão surpreso quanto todos vocês de eu estar aparecendo lá, porque, né? Que engraçado, né, velho? Mas sabe o que é mais engraçado? Fala, Junito. Pode falar, Merreiro. Não, o que é mais engraçado é que, assim, eles atribuem a mim mensagens que não são minhas e um número de celular que não é meu. Então isso mostra o nível do serviço de inteligência paralelo do Bolsonaro, porque não tem lógica nenhuma eu tá aí. Tá confuso, não dá nem pra entender. Não, mas é que você então não viu direito. Ali é separado por partes. Algumas partes eles colocam a imagem da conversa. Eles não colocaram a conversa que eles pedem pra te grampear. Pera, eles ali são as vítimas, pra me grampear, né? Ou eles chegaram a me grampear? Se eles pediram, eles chegaram a grampear, né? Deve vir mais coisas por aí, porque, por exemplo, aquela parte do Kim Kataguiri, tinha mais materiais do Kim Kataguiri na outra vez que eles vazaram as coisas. Agora só tem uma, assim, só pra mostrar, ó, Kim Kataguiri foi, Rubinho Nunes, eu acho que eu vi também. Rubinho Nunes, Panelli, cara, o Panelli foi grampeado. E então... tá lá, ó, crítico ao PR, olha só. Influenciador com aspas, nossa senhora, que coisa triste. Pode mostrar isso aqui, Juninho?
Influenciador. Um influenciador. Pô, Já que... Pode mostrar isso aqui? Pode. Pode, Isso, isso tá na imprensa. público. É isso aqui que o Guerreiro tá falando aqui, ó. E Julito, Críticas ao PR. já que rolou esse momento nostálgico, mostrando esse news antigo, acho que cabe dizer que naquela época, já em 2017, a gente falava que tudo isso ia acontecer. É muito louco, é que assim, teria que fazer um trabalho realmente arqueológico, digital, de pegar tudo que a gente já falava que aconteceu. E infelizmente, tudo que a gente falou aconteceu. Só que até acontecer, rolou, obviamente, o MBL foi bombardeado, igual as guerras que estão tendo aqui ao redor do mundo, falando, é absurdo. Só que eu não acho também que isso é uma coisa de gênio. É porque no Brasil é o seguinte, se você consegue ver um pouquinho o que vai acontecer, todo o resto não vê. Aí depois você parece... O cara tava na cara de todo mundo. Atacaram o mensageiro. O cara tava descaradamente falando que ele ia fazer esse tipo de coisa. Quem conheceu publicamente, quem conhecia a turma, né? O métier sabia como é que a pá ia rolar. E a gente tentou avisar, mas virou aquela lenda do carinha que fica lá falando, o lobo tá chegando e ninguém liga, sabe? Inclusive, assim, a última pergunta que eu acho muito importante, eu queria muito ouvir sua opinião, que eu não perguntei isso pessoalmente pra você, porque quando você fazia o news e você era mais ativo no próprio movimento como Salsicha, era uma época que, foi uma época de maior ataque, maior assassinato de reputação, perseguição, e você, desde que a gente virou essa chave, desde o ano passado, mais ou menos, começou a ser legal gostar do MBL. Tá autorizado, né? Pois é. Autorizado Não peguei essa época. Como que você vê isso? Finalmente a gente tá conseguindo ultrapassar aquele momento de ataque, assassinato de reputação, Cara, ataque à família. A tua família foi muito atacada, né? Essa pergunta é perfeita, porque assim, tudo que tá acontecendo agora era o que a gente queria ter feito desde o dia 1. Ter uma iniciativa cultural, ter revista, ter portal, ter lives. Então assim, a gente tentou tudo antes, mas não existia recurso, as coisas eram mais difíceis, até em termos de equipamentos eram mais caros, a gente não conseguia montar um estúdio, a gente não tinha o conhecimento também pra fazer as coisas, a gente não tinha as pessoas e também não tinha o momento. Então, foi até broxante por muito tempo, quando tentava fazer um negócio diferente, não vingava, era até uma piada, puta, só dá certo se faz um meme bizarro, verde e amarelo e chamativo com o negócio. E aí, com o tempo, a qualidade, ela foi ficando pra trás. Por quê? Por uma questão de pragmatismo até, do tipo, cara, se não fizer meio tosco, se não fizer assim, se não fizer assado, não vai aparecer, não vai conseguir. E assim, pra você conseguir levar as boas ideias e conseguir transformar, você precisa aparecer. Isso é um grande dilema dos tempos atuais, que vocês estão acostumados a discutir. Então, precisa às vezes fazer algo que não tem tanta qualidade, mas para poder botar dentro da carretinha e levar as boas coisas. Então, todas as iniciativas que hoje estão acontecendo, a gente já pensava lá no passado, mas a gente não conseguia aplicar. E aí teve uma questão toda de o tempo passar, da maturidade, de ter quase sido destruído e começar do chão e poder resetar, tentar, retestar. E aí aos poucos, eu acho que o principal elemento foi que as boas pessoas, as pessoas interessantes, inteligentes, bem intencionadas, começaram a enxergar nos momentos ruins as boas sinalizações e elas começaram a se agregar a esse grupo de pessoas. Então, aos poucos, começou a ter um caldo intelectual, um caldo de força de labor mesmo, de todas as áreas, que começou a construir. Mas todas as ideias, elas já estavam, não exatamente já elaboradas, não é que tinha a ideia de ter um nome valete, mas assim, temos que ter um periódico, uma revista, temos que ter um portal, temos que ter live. Pô, o estúdio a gente tentou em 2017. Tentar ter live o dia inteiro, a gente tentou já naquela época. Mas era uma bosta por N motivos. A qualidade era ruim, a gente não sabia fazer direito, o YouTube não estava preparado para aquilo. Por exemplo, por diversas vezes a gente tentou iniciativas no YouTube que estavam adiantadas da sua época. E aí a gente achou, puta, o YouTube não quer isso, porque não queria mesmo. Depois, 2, 3 anos, estava todo mundo fazendo então assim, foi depois muito... surgiu o Twitch, e aí agora coisa de live, eles começaram a querer competir nesse aspecto então, também. só pra finalizar, eu acho que quando eu vejo agora o movimento desse jeito, e eu há muito tempo que parei de ser ativista, eu sou um cara que, eu trabalho junto, eu participo, eu vou, tal, mas eu não tenho mais aquela chama de ativista, mas como eu vejo como o movimento tá hoje, com essa aceitação, com gente tão boa, eu fico muito feliz, e eu tenho um sentimento de tipo, caralho, queria eu, quando eu tava com, sei lá, com 27 anos, quando eu tava mais novo, quando a gente começou, ter esse ambiente, entendeu? Eu teria me divertido muito mais, tal, mas
Mas eu acho que assim, cada um viveu a sua época, e a minha época foi uma época diferente, muito mais hardcore, teve acontecimentos que também outros não vão ter. Então, assim, eu fico muito feliz e ver uma molecada toda. Eu tava agora lá com o menino do partido e ele tava me mostrando o vídeo que ele tá fazendo dos coletores. Ele tava me mostrando pra pedir dica pra mim. Pô, sem áudio, sem nada, eu já tava me emocionando com o vídeo. Que eu, pô, que do caralho ver esse moleque mó novo aqui, tá abrindo um partido, tá ligado? Na idade dele, eu tava tipo assim, puta que pariu, não dá pra abrir partido nessa merda, esse país é uma bosta, bando de filho da puta, papapá. E, pô, e o movimento, vocês todos estão dando a oportunidade dele criar um partido que na minha época era tipo assim, impossível, entendeu? Então eu acho do caralho e maravilhoso. Cara, sabe uma coisa que foi muito legal ter visto também? Houve uma intenção em se afastar desse público de tiozões e tiazonas de zap, né? Então a gente começou a não querer mais essas pessoas. Sim, né? sim. Quando eu entrei no MBL, isso foi em 2019. Acho que foi uma das piores fases do movimento. Talvez a pior fase, daria pra dizer que foi o ano de 2019, né? Foi logo depois do cancelamento. Né? Sim. Tudo bem que o Kim e o Arthur tinham acabado de se eleger também, eu quero uma coisa boa. Mas assim... Não, mas era difícil, porque era bomba o dia inteiro. Era assim, bomba o dia nas inteiro. redes sociais, né? Tipo assim, você ligava qualquer coisa, era só nego xingando. Sim, e eu via uma preocupação muito grande, inclusive sua nessa época, Alexandre, de falar assim, não vamos produzir esse conteúdo porque isso aqui vai atrair um público que é o público que ferrou a gente lá atrás. Então foi a melhor coisa a ver essa separação, que foi o que proporcionou no final a gente tá criando tudo que a gente tá criando até hoje. Eu né? posso abrir as tripas aqui? Porque assim, eu sou radical, né? E se fosse depender de mim, talvez as coisas seriam muito diferentes. E eu não vejo problema, porque assim, eu acho que eu entendo e eu entendo o pragmatismo. Eu, Alexandre, nunca nem estaria na política. Entendeu? Sim. Mas eu sou entendeu? Então assim, eu sempre fui contrário a ir por esse caminho, mas eu também sempre entendi como a comunicação tinha que andar e como as coisas tinham que acontecer. Eu entendo o pragmatismo da política, mas assim, eu odeio a política, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, eu conheço os garotos, o MBL, é o que pra mim é o que me apega ainda estar aqui no Brasil. Eu sou exatamente assim. A parte tipo assim, o Renato ama. O Renato vê 4 horas de podcast do Anthony Garotinho. Nossa, eu prefiro mastigar vidro do que fazer não, isso. exatamente. Exatamente. Não dá, sabe? Então, assim, eu acho que sim, foi a melhor coisa a se fazer, antes tarde do que nunca. Só que, como previsto na época, seria um tempo difícil. Mas, cara, a vida tá aí, assim, eu sempre falei nos momentos mais difíceis. Alguém tá morto? Morreu? Se acordou no outro dia? Então, irmão, vambora, levanta água na cara e começar a construir os tijolinhos de novo. A vida só acaba quando achar blau. Já temos quase um castelo construído, tá? Muito grande. E o Alexandre Santos teve que engatinhar pro Renan Santos ir lá e cantar, né? Com a banda dele num festival do MBL. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.